Olá, sexto ano, tudo bem? Nessa aulinha aqui vou explicar, vou fazer a leitura, nós vamos ver aqui como que se dá uma proposta de produção de um artigo de divulgação científica, que está lá no livro de Gênero, Leitura e Análise, páginas 64 e 65, tá bom? Vamos lá? Lembrando que o artigo de divulgação científica é o texto que nós estamos trabalhando, É o gênero textual que nós estamos trabalhando. Vocês já fizeram uma leitura aí de diversos, agora está na hora de você escrever um artigo de divulgação científica, tá bom? É uma proposta muito interessante, por isso estou trazendo para vocês. Então vamos ver aqui ponto a ponto, vamos fazer a leitura do texto, tá bom? Que vai motivar aí a produção do texto de vocês, entender bem esse tema, e aí vocês irão produzir, tá bom? Antes de começar a escrever, nessa atividade você vai fazer um artigo de divulgação científica. Nós já vimos, que o artigo de divulgação científica é um texto ali que vai trazer informações sobre estudos, sobre questões ali que interessam a sociedade, certo? De maneira clara, objetiva, tá bom? Com a linguagem ali bem tranquila, para que qualquer pessoa que faça a leitura desse texto consiga compreender aquele assunto, por mais que ele seja ali um assunto científico, algum estudo, ele precisa ser claro. Analise com atenção as informações que lhe forneceremos, relacionando-as de forma que tornem seu texto interessante e rico para o seu leitor. Então, você tem que chamar a atenção do seu leitor. Então, seu texto tem que ser interessante, Então, construa o seu texto pensando nisso, buscando fazê-lo ali de forma que vai interessar o seu leitor, tá? Assim que terminar seu artigo e avaliá-lo com a ajuda de um colega da turma, leve-o para o seu leitor. Proposta. Agora nós vamos entender aí o que é para ser feito. A seguir, transcrevemos parte de um artigo de divulgação científica escrito pela professora Suzana Herculano Rosel, do Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Preste atenção à explicação da professora sobre o papel da saliva para a digestão e dê continuidade ao texto da educadora, utilizando as informações que você encontrará no texto da seção Planejamento. Então, agora vamos ler aí o texto, Aí, a parte, um trecho aí do artigo de divulgação científica da professora Suzana, tá? Sobre a importância da saliva, o papel da saliva para a digestão. Está vendo que é um tema científico, um tema aí que tem um cunho aí de algum estudo, Olha o papel da saliva na digestão. E interessa a todos nós, Porque todos nós passamos por esse processo aí de digestão. Vamos lá, por que sentimos água na boca? Entenda a importância da nossa saliva na hora de comer. Chiquinha, o almoço está pronto. Fiz a batata que você pediu. Só de ouvir essas palavras, a sua boca se enche de água, de saliva, antecipando-se a comida que já vai entrar na boca e precisar ser digerida. De fato, a digestão começa na boca, onde os alimentos são picados, triturados e esmagados, tudo isso antes de serem conduzidos ao estômago. E pasme, se a boca não se enchesse de saliva, não seria possível nem engolir o alimento, nem saber o que você tem sobre a língua. Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção aumenta quase 10 vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. Então, está vendo? Nós já vimos ali, que a saliva tem um papel importante, senão nós não conseguiríamos nem engolir a comida, É um texto que está lá em Ciência Hoje das Crianças, Que é também uma revista, que divulga aí textos científicos. Agora, planejamento. Agora, leia o texto abaixo e retire dele as informações que julgar necessárias para dar continuidade ao texto da seção anterior. Então, você tem um texto base ali, esse texto ali, saliva. Você vai ver o que é saliva, e tem informações ali que você vai utilizar no seu texto.
o texto de vocês darão continuidade, né? Os textos darão continuidade a este trecho aqui, né? Desse texto aí da professora Suzana. E daqui vai ser onde vocês vão tirar, vai ser a fonte de vocês, onde vocês vão tirar informações importantes para construir o texto de vocês. Mas detalhe, vocês não vão copiar aí partes desse texto, você vai retirar as informações, vai ler esse texto, entender, tirar as informações importantes e vai reescrever ali utilizando as suas palavras, tá bom? Então não é para copiar, você vai tirar de base aí as informações e vai escrever o seu texto. Vamos lá. Saliva. A nossa boca faz parte do sistema digestório e é nela que começa a digestão. Auxiliada pela saliva, um líquido produzido por 3 pares de glândulas salivares, as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Observe que já é algo importante, né? Você já pode tirar alguma coisa daí, né? A saliva tem como função lubrificar e diluir o alimento, facilitando a mastigação, a gustação e a deglutição, além de proteger contra bactérias e umedecer a boca. A saliva é composta por ar, por isso aspecto espumoso, água 99,5%, pitialina, nitrogênio, enxofre, potássio, sódio, cloro, cálcio, magnésio, ácido úrico e ácido cítrico. Possui também proteínas enzimáticas, estruturais e imunológicas. Meu Deus, observem a composição da saliva. A saliva humana contém uma substância chamada de imunoglobulina secretória, a IgA, que tem a função de proteger o organismo contra vírus que invadem o trato respiratório e digestivo. A saliva também possui um efeito microbiano, que controla o crescimento de bactérias. Por isso, quando não há saliva, há maiores chances de aparecerem cáries dentárias. Alterações na quantidade de saliva também podem causar halitose. Uma das enzimas presentes em nossa saliva é a amilase salivar, também conhecida como pitialina, que inicia a digestão do amido e do glicogênio, quebrando-os em maltose. A pitialina age no pH neutro da boca, mas é inibida ao chegar no estômago, por causa da acidez do suco gástrico. Uma pessoa adulta produz cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia, e ao ingerir algum alimento, a quantidade de saliva secretada aumenta. Ficamos com água na boca, porque o nosso sistema nervoso estimula a produção de saliva pelas glândulas salivares quando sentimos o cheiro ou o sabor de algum alimento. A xerostomia é uma alteração na quantidade de saliva na boca. Pode ser causada pela ingestão de alguns medicamentos, idade avançada, com o envelhecimento, as glândulas salivares vão se atrofiando, devido a câncer na região da cabeça e do pescoço, diabetes, entre outros. Com baixa quantidade de saliva, os riscos de se ter doenças periodontais, saburra na língua e mau hálito são maiores. Isso também impede a mastigação adequada dos alimentos, fazendo com que a pessoa mude a consistência dos alimentos que ingere, podendo causar problemas digestivos. Então é um texto aqui bem científico, vocês perceberam? Tem muitas informações aí, né, que podem enriquecer o texto de vocês. E às vezes as informações não estão bem claras aqui, né, estão um pouco complicadas porque são termos aí bem específicos, né, desse assunto, desse tema, dessa área. Então agora vocês vão produzir o texto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só avaliação. Vocês vão pegar essas informações aqui, o que vocês acharem importante, né? E vão construir o texto aí, tá bom? Dar continuidade lá àquele texto da professora Suzana, tá? Isso daqui é uma avaliação. Peça um colega para avaliar seu texto. Como nós não estamos ali tendo contato com o colega, peça para um primo, para sua mãe, seu pai, enfim, qualquer pessoa ali
que está ao seu redor, peça para ler o texto e peça para ele ver se seu texto está estruturado como um artigo de divulgação científica. Se ele não souber, fala, não, o artigo de divulgação científica é um texto que ele busca trazer informações claras sobre determinado assunto e tal, né? Você vai explicar aí, porque você sabe a estrutura. As informações estão organizadas de maneira lógica. As informações fornecidas no texto do planejamento foram utilizadas e o texto está escrito em linguagem formal, né? Não pode ter gíria, não pode ter abreviação, né? Você escrever VC, não, tá bom? Então, utilizar a linguagem formal, né? O padrão lá da nossa língua, porque nós devemos utilizar a certos momentos que nós temos a obrigação, né, de utilizar aí a linguagem formal. Para escrever um texto científico é um desses momentos, tá bom? Ainda mais que é um texto escolar, né? Então é necessário, tá bom? Então, pessoal, é isso. Boa produção aí para vocês. Até a próxima aula. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí dessa produção de texto, você pode me procurar, tá bom? Eu te ajudo, vamos construir juntos aí esse texto, tá bom? Então, ó, bons estudos. Até a próxima aula.